Fala galera, aqui é o Pedro e hoje nós vamos para o terceiro vídeo da nossa série sobre fórmulas financeiras dentro do Excel. Na primeira aula, a gente fez uma breve apresentação de todas as fórmulas que a gente vai trabalhar e vimos também a fórmula VF, de valor futuro, certo? Nós vimos ela em 3 exemplos práticos. Na segunda aula, nós vimos sobre a fórmula taxa, também em 3 exemplos, em situações diferentes. E hoje nós vamos falar sobre a fórmula NP, que é o número de períodos. Então, nós vamos também ver ela em 3 exemplos e vamos direto para a prática, beleza? Então, vamos lá. O primeiro exemplo é o seguinte. Levando em consideração uma compra de R$ 1.000 com pagamentos mensais de R$ 95 a cada mês e juros de 0,7%, quanto tempo será necessário para pagar a dívida total? Então, aqui nós temos o valor de uma compra, nós temos quanto que será pago mensalmente e também a taxa de juros. A nossa função aqui é descobrir qual que é o tempo necessário para ser pago, certo? Então, vamos preencher essa tabela aqui com cada um dos argumentos que a gente tem no nosso cabeçalho, certo? Então, vamos lá. Taxa. Qual que é a taxa de juros cobrada? 0,7%. Então, aqui vai 0,7%. Certo? PGTO, eu tenho essa informação? Tenho, vai ser um pagamento mensal de R$ 95. E como nós vimos nas aulas anteriores, todo dinheiro que sai do meu bolso, que eu pago algo, tem que estar em negativo. Então, aqui eu vou colocar menos 95, certo? VP. VP vai ser o seguinte, se eu estou comprando um produto de R$ 1.000, quer dizer que eu tenho, é como se eu tivesse esse valor nas minhas mãos. Eu estou recebendo um produto no valor de R$ 1.000. Então, o meu VP, nesse caso, vai ser os R$ 1.000 que eu estou recebendo, certo? Agora, VF. VF é o valor futuro. No final, depois de todo o período que eu estiver pagando mensalmente, eu vou ter alguma dívida? Não, porque eu vou ter pagado todos os meses e no final eu não vou ter dívida nenhuma. Então, o nosso VF, neste caso, vai ser 0, certo? E dou Enter para confirmar. Então, os argumentos que a gente tem é uma taxa mensal de 0,7%, um pagamento mensal de R$ 95, o valor presente de 1.000, que é o valor do produto que eu estou comprando, e o valor futuro vai ser 0, porque no final dos pagamentos não terei mais nenhuma dívida. Agora, o que a gente vai descobrir é quanto tempo será necessário para o pagamento dessa dívida. E, para isso, nós vamos usar a fórmula NP, certo? Então, aqui eu vou digitar NP, tab para selecionar a fórmula. Primeiro argumento que ela me pede é a taxa. Então, vou selecionar aqui a B3, que é onde eu tenho o valor de 0,7%. Ponto e vírgula, PGTO, é o que eu tenho aqui na B5, certo? Que são os R$ 95. Ponto e vírgula, VP é o meu valor presente, então eu tenho aqui os R$ 1.000, certo? Ponto e vírgula, VF. VF vai ser o meu valor futuro. Então, veja que, tendo os argumentos de alguma célula, eu posso simplesmente selecioná-las e referenciá-las, certo? Fecho parênteses e dou Enter. E veja que ele me dá o resultado, que é o número 11, ou seja, eu vou precisar de 11 meses, certo? 11 meses pagando este valor até chegar ao meu valor, que é o valor do produto de R$ 1.000, certinho? E aqui já aplicada a taxa de juros. Se eu quiser saber quanto realmente que eu paguei por esse produto, eu posso fazer o seguinte, igual número de períodos, que são 11, vezes o meu pagamento mensal, certo? Então, igual B4, que é o número de parcelas, vezes B5, que é o valor de cada uma delas. Dou Enter e ele me dá o resultado aqui, R$ 1.042,39. Então, o quanto de dinheiro a mais que eu paguei nessa compra foi R$ 42,39, certinho? Vamos para o próximo exemplo. Em um investimento com aporte inicial de R$ 5.000, aportes mensais de 150 e juros de 0,5% ao mês, qual será o tempo necessário para chegar ao valor de R$ 25.000? Então, neste segundo exemplo, a gente está simulando um investimento, certo? Temos um aporte inicial, temos aportes mensais, uma taxa de juros fixa e a gente quer chegar no valor de 25.000 ao final desse período, certo?
Então, novamente, vamos preencher nossa tabela com as informações que a gente já tem. A primeira informação que é a taxa, que nós temos aqui, que é 0,% ao mês. Então, vou colocar 0,5, certo? Depois, PGTO. Eu tenho pagamentos, eu tenho aportes mensais desse investimento? Tenho. Está dizendo aqui, ó, aportes mensais de R$ 150. Então, eu vou colocar menos 150, certo? Enter para confirmar. VP. No ato deste investimento, eu já está fazendo um aporte inicial? Sim, olha só, tem um aporte de R$ 5.000. Então, em VP, serão esses menos 5.000. Certo? Porque é um dinheiro que está saindo do meu bolso. E valor futuro vai ser o valor que eu quero como retorno ao final do investimento. Nesse caso, está dizendo aqui que o valor futuro vai ser R$ 25.000, certo? Então, o meu VF vai ser 25.000. Beleza, então temos uma taxa de 0,5% ao mês, 150 vai ser os aportes mensais, temos um aporte inicial de 5.000 e no final vamos tirar 25.000. Quanto tempo vamos precisar até chegar a esse valor? Vamos descobrir com a fórmula NPE, certo? Igual NPE. Primeiro argumento, taxa, vou selecionar o 0,5%. Ponto e vírgula, PGTO, vou selecionar B14, que é onde eu tenho os aportes mensais de 150. Ponto e vírgula, VP, valor presente, os menos 5.000, que é o aporte inicial. E ponto e vírgula, VF, que é o valor futuro. Então, eu vou retirar os R$ 25.000, que está aqui na B16, certo? Fiz todas as referências, posso fechar parênteses e dar Enter. E veja que ele me retorna o resultado 91. Ou seja, para mim sair de 5.000 e chegar até 25 com essas condições, eu vou precisar de 91 meses, certo? Então, nós descobrimos aqui qual será o tempo necessário para sair de 5.000 até 25 com uma taxa de 0,5% e aportes mensais de 150. Certinho? Vamos para o terceiro e último exemplo. Esse terceiro exemplo é para me descobrir em quanto tempo eu vou ficar milionário, certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui baseado na poupança hoje em dia. Então, a poupança hoje, ela rende 1,4% ao ano, certo? Então, eu vou colocar aqui 1,4%, certo? Esse é o rendimento dela por ano. Só vou diminuir as casas decimais, certo? Beleza. Agora, pagamento. Eu vou colocar aportes mensais? Vamos supor que sim. Todo mês eu vou colocar lá, vamos supor, R$ 300, certo? Então, eu vou colocar aqui menos 300, porque vai ser um valor que eu vou colocar todos os meses. Todos os anos, na verdade. Tá? Porque se aqui eu tenho uma taxa de 1,4% ao ano, o meu pagamento ele também tem que ser ao ano. Lembra que a gente tem que sempre adequar período e pagamento. Se um está em ano, o outro também tem que estar em ano. Se um está em mês, o outro também. Certinho? Então, eu tenho uma taxa de 1,4% ao ano. Então, o meu pagamento ele também vai ser ao ano. Então, vamos colocar, por exemplo, R$ 1.000, certo? Então, eu vim aqui colocar menos R$ 1.000. Será um aporte anual. VP seria, por exemplo, um valor que eu já tenho na poupança. Então, vamos supor que eu já vou começar com 2.000 na conta, certo? Então, eu vou vir aqui e colocar menos 2.000, certo? E valor futuro. Valor futuro é o valor que eu quero retirar lá na frente. No nosso caso aqui, a gente está fazendo simulação para quando eu ficar milionário. Então, no nosso caso, vai ser R$ 1.000.000, certo? Então, vou vir e vou colocar 1 milhão, certo? R$ 1.000.000. Então, eu tenho uma taxa de 1,4% ao ano, com aportes de R$ 1.000 a cada um desses anos. Eu já vou começar com 2.000 e lá no futuro eu quero retirar 1 milhão. Quanto tempo que eu vou demorar para chegar a esse valor? Então, aqui eu vou colocar igual NPE, certo? E aí, primeiro argumento é a taxa. Então, vou selecionar aqui 1,4%. Ponto e vírgula, PGTO, ou seja, o pagamento que são os aportes mensais, anuais no caso,
aqui na B23, certo? Ponto e vírgula novamente, VP, qual que é o valor que eu já vou iniciar na conta? Vai ser os 2.000 que eu tenho aqui na B24, certo? Ponto e vírgula novamente, VF, quanto que eu quero retirar ao final do período? Os R$ 1 milhão. Então, vou fechar parênteses e dar Enter. E ele me dá o resultado de 192,8. Ou seja, eu vou precisar de 192,8 anos para mim ficar milionário. Então é algo impossível, não é verdade? Bom, isso aqui foi mais uma brincadeira para vocês verem que eu não tenho argumentos aqui, certo? Eu não tenho um argumento prévio, mas eu fiz realmente uma simulação. Eu posso trocar essa taxa de juros, por exemplo, para 1,5%. Eu posso trocar os meus aportes anuais de 1.000 para 5.000. Olha só. Certo? Se for 5.000 por ano que eu colocar, eu vou demorar apenas entre aspas, né, 92,7 anos. Se eu já começar na conta com 10.000, por exemplo, vou colocar menos 10.000. Olha só, vou demorar 91,1 anos para poder chegar ao valor de R$ 1 milhão, beleza? Então, veja que com essa fórmula eu consigo descobrir qual que vai ser o período em diversas situações, certinho? Bom, essa foi a aula de hoje. Aqui a gente debulhou sobre a fórmula NP, que é o número de períodos em 3 situações diferentes. E lembre-se que aqui na descrição tem o link da planilha para você poder baixar e praticar aí na sua casa. Então, baixa a planilha, faz essa simulação e deixa aqui nos comentários em quanto tempo você vai ficar milionário também, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula, onde a gente vai ver sobre a fórmula VP, que é de valor presente, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!